Olá, olá pessoal, bem-vindos à primeira aula do nosso curso 30 Dias Agricultando. Então na aula de hoje, nossa primeira aula prática, eu vou mostrar para vocês como obter mudas de batata doce e como realizar o plantio em vaso. É uma planta hoje que está bombando aí, muita gente que pratica exercícios e tal está consumindo. Então imagina você ter essa planta sendo cultivada na sua própria casa, uma planta saudável e que além do prazer de ter um produto próprio, feito por você mesmo. Tá? Então, por onde a gente tem que começar? A batata doce ela não reproduz como a batatinha, a batata inglesa. A gente vai poder fazer uma aula futura sobre a batata inglesa. A batata doce ela reproduz a partir da raiz. Tá? Você não planta a raiz, você obtém ramas e a partir dessas ramas você faz o plantio. Tá? Se você conhece um agricultor, alguém que já planta, você pede a rama para ele. Se você não tem, você adquire no supermercado, no Verdurão, na Ceasa, uma raiz dessa, coloca num copo descartável de vidro com água, tá? E deixa isso daqui em repouso. Daqui a uma semana, mais ou menos, tá? Você vai ter os primeiros brotos, as primeiras brotações. Tá? Em torno de 7 a 10 dias, mais ou menos você tem isso daqui. E o surgimento das primeiras radículas, as primeiras raízes. Após, em torno de 3 semanas, nós já teremos isso daqui. Olha que maravilha. Raiz, ó. Está a batata enraizada, isso aqui é certo? E com nossas mudas aqui prontas para serem transplantadas, ok? Sem dificuldade, coisa muito simples. Compramos a batata, colocamos em água, você pode trocar essa água, né, semanalmente. Brotou muito. Temos aqui nossa muda. Agora, dessa muda daqui, nós podemos destacá-las e fazer o plantio que eu vou fazer em vaso. Esse plantio pode ser feito em campo, em canteiro também. Mas na aula de hoje nós vamos trabalhar com ele em vaso. Peguei a rama, tesoura de poda, ou outra que você designar para isso. E eu faço, ó, o corte. Tá? E aqui eu tenho a minha mudinha, minha muda de batata doce. Tem gente que gosta de colocar ela em água até enraizar. Isso não é necessário. Tá? Ela pode ser plantada do jeito que está aqui, diretamente na terra. Eu só sugiro a gente vedar essa parte. Então que sai um látex. Esse látex é uma seiva da planta, serve de proteção para essa planta inclusive. E é entrada também de patógenos, de micro-organismos que podem causar dano. Então para vedar isso daqui, nada melhor do que usar canela em pó. Canela em pó antimicrobiano, fantástico, que você encontra em qualquer cozinha, tá? Então a gente mergulha, ó, aqui na canelinha. Tá dando para pegar direito? Mergulha na canela, vedamos, tá vendo? E temos aqui nossa mudinha já vedada e reservamos ela. Tá? Agora vamos preparar o nosso vaso, o nosso substrato de plantio. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, o vaso. Um vaso mais ou menos 10 litros, porque as raízes vão crescer bastante. Então eles podem até forçar o vaso. Então é melhor um vaso de 10 litros. Pode ser de plástico, se quiser de cimento até mais resistente. Um vaso de mais ou menos 10 litros. Adquirir o vaso. Tá? Onde que você adquire isso? Floras, casas agropecuárias, até supermercados vendem. Peguei o vaso, a primeira coisa que eu vou verificar é o quê? Esse vaso está furado. Para que serve o furo? Bem, sem ele a água não drena. Você vai irrigar, vai pegar água da chuva, isso aqui vai inundar e vai matar sua planta afogada. Então a primeira coisa que a gente faz é abrir os vasos. Tem alguns que já vêm com os furinhos. Se não tiver os furinhos,
fácil. A gente coloca eles aqui de cabeça para baixo, cuidado com minhas mudas, e perfuramos, tá? Esses locais indicados, fazemos perfurações, tá? Para servir de dreno para água. Perfeito? Então, temos aqui nosso vaso já perfurado. Bem, aqui a gente entra com a terra de plantio, que nós chamamos de substrato. Só que vocês vejam que está furado aqui. O que vai acontecer se eu começar a colocar água aqui dentro com esses furos? O substrato vai embora. Os nutrientes, a água, vai sair aquela água suja, sujando tudo. Então, para poder evitar isso, a gente usa uma camada de drenagem. Eu vou utilizar aqui, nessa aula de hoje, brita. Aquela brita utilizada em construção. Mas pode ser argila expandida, pode ser carvão, tá? E vários outros elementos. Mas eu vou utilizar aqui, que está disponível, fácil aqui para mim, brita. Simplesmente eu despejo a minha brita aqui no fundo, tá? E adiciono em seguida areia. Não pode ser areia de praia. Areia de praia tem o que? Sal. E sal vai causar dano à sua planta. Então, nós utilizamos a chamada areia de construção ou areia lavada, tá? Tá aqui nossa areia lavada. Ela pode ser adquirida em casas de materiais de construção mesmo. Simples, tá? Então eu venho aqui e adiciono essa areia. Essa quantidade aqui, ó, mais ou menos uma altura aí de 10 a 15% do volume do vaso, tá? Nessa marca. Então nós fazemos nossa camada de drenagem. O que ela faz? Ela evita que o substrato vá embora, evita que os nutrientes vão embora, tá? Ele serve como um filtro, assim como o filtro que nós temos em casa, que era mais comum antigamente, com camadas de areia e pedra, onde a água ia passando e ia sendo filtrada, a parte mais grosseira ia ficando. E aqui funciona com a mesma forma, nós temos um filtro. Então já temos nossa muda, já temos nosso vaso com a camada de drenagem. Agora vamos preparar o substrato de plantio. Que substrato é esse? É onde nós vamos, onde a planta vai realmente se desenvolver, tá? O que eu vou usar para fazer o meu substrato de plantio? Existem várias possibilidades, a gente vai ver isso tudo no curso. Hoje eu vou utilizar humus de minhoca, tá? Humus de minhoca. Nós vamos falar mais sobre ele, mas é um material extremamente rico em nutrientes e principalmente nós consideramos ele um condicionador do solo. Que é isso? Ele melhora as propriedades do solo para a planta, tá? E como a batata doce não aguenta muito água retida nos vasos, a gente vai usar a areia de construção. Então eu vou fazer uma mistura de areia de construção e humus de minhoca, tá? Esse é o nosso substrato base. Areia que vai drenar o excesso de água e humus de minhoca que vai servir de nutriente, tá? E vai manter a umidade para a planta. Só isso? Não. Nós precisamos também utilizar mais dois elementos: calcário agrícola, tá? Esse calcário também pode ser encontrado em casas agropecuárias. Esse calcário serve para quê? Ele corrige a acidez do solo. A maioria das plantas, existem exceções, mas a grande maioria das plantas não tolera solo ácido. Então, o calcário ele corrige essa acidez do solo e ele também faz o quê? Ele fornece cálcio e magnésio, dois elementos essenciais para a planta se desenvolver. E vamos usar também o NPK, tá? Um adubo mineral formado por
uma combinação de nitrogênio, fósforo e potássio. Esse aqui é o 62412. Mais à frente eu vou mostrar também como fazer o NPK natural. Ao invés de você adquirir ele em casa agropecuária, nós vamos fazer o NPK natural: torta de mamona, farinha de ossos e cinzas, tá? Substitui o adubo NPK. Mas hoje, a primeira aula, nós vamos usar ele. Então, que combinação vamos fazer? Eu vou usar 3 partes de areia de construção, tá aqui o meu medidor de 1 litro, para uma parte do humus de minhoca, tá? Então vamos lá. Vou coletar aqui uma parte humus de minhoca. Talvez não seja o suficiente para esse tanto. Vou colocar mais 1,5, tá? 1,5 litro do humus. E aqui eu vou pegar dois, 3, 4 e meio. Tá? Temos aqui 6 litros de um substrato formado por 1,5 litro de humus de minhoca e 4,5 de areia de construção. Tá? Adicionamos a isso o nosso calcário. Depois, nas próximas aulas, mais à frente do curso, eu vou mostrar como calcular a quantidade de calcário a ser usado. E o nosso NPK. E o trabalho aqui é o que? Misturar. Tá? Vamos fazer uma mistura de todos esses ingredientes. Tá? Isso pode ser feito com a mão mesmo, pode utilizar pá, do jeito que vocês preferirem. Vamos fazer uma mistura, tá, dos nossos ingredientes. Pegamos de baixo para cima. Tá. O que eu vou fazer com isso agora? Adicionar, tá, ao meu... Vou pegar a pazinha aqui. Vou adicionar o meu vaso. Então aqui eu vou adicionar o meu substrato. Aqui nós temos a estrutura base para o crescimento das raízes e todos os nutrientes necessários para que a planta tenha o seu crescimento inicial. Então, nas próximas semanas, ela vai ter aqui a fonte de nutrientes que ela precisa para o seu desenvolvimento. Vamos lá, acelerando. Pronto. Está aqui o nosso substrato. Ah, Diogo, você ainda faltou um palmo para terminar o vaso. Não se preocupe, isso não é um erro, isso é de propósito. Por quê? Na batata doce, depois nós fazemos algo chamado amontoa. O que é isso? Eu vou plantar essa muda e quando ela crescer mais, eu vou fazer uma nova mistura com ingredientes que nós vamos ver à medida que o curso for avançando, e vou completar aqui esse material, tá? E isso vai estimular a produzir as raízes com nossa batata consumo, e também vai ajudar a planta a terminar o seu desenvolvimento. Pronto, aqui está nosso substrato, então, nosso vaso preparado. Vou cavar aqui
e vou simplesmente enterrar a nossa mudinha. Quanto que temos que enterrar ela? 2/3 da muda tem que ficar dentro da terra, tá? 2/3. Então, cavar um pouquinho mais fundo, aqui mais ou menos, e vamos fechar. Vedar aqui, alinhar o solo, não precisa pressionar, porque senão você pode compactar e dificultar as raízes. E tá aqui a minha mudinha plantada, tá? Essa mudinha vai servir para as próximas aulas. Uma última dica, tá? Isso aqui ajuda muito, tem alguns agricultores que plantam batata doce, fazem, ajuda muito ao pegamento, ou seja, fazer com que essa muda pegue, funcione, enraize e se desenvolva. É o que? No início desse processo, tá? A gente cobre a planta com um saquinho plástico, tá? Cobre a planta, fazer aqui um pequeno furinho, não pode ser muito, para troca de gases. Pronto. Isso aqui vai ficar uma semana, tá? Durante uma semana a gente espera que essa muda já comece a enraizar. Quando a planta, daqui a uma semana você pode tirar esse saquinho e essa planta vai continuar o seu desenvolvimento. Na hora de irrigar, irrigamos aqui pela lateral, tá? Irrigamos aqui pela lateral, uma vez ao dia, e mantemos essa muda num local que a gente chama de meia sombra. O que é isso? É um local que tem uma boa exposição à luz solar, mas que não bata sol direto. Você vê, inclusive tem o saco plástico, se bater sol aqui direto vai cozinhar a nossa planta. Então um local sombreado, mas que tem uma boa luz. Daqui a 7 a 10 dias essa planta vai ter enraizado. Aí você pode tirar esse saquinho plástico e aí nós entramos num novo processo que eu vou mostrar durante o curso, tá? De como conduzir essa e outras plantas que nós vamos estar trabalhando daí para frente. Então, muito obrigado. Espero que tenham gostado da nossa primeira aula, e as dúvidas vocês vão poder enviar tanto pela plataforma como pelo WhatsApp para esclarecermos.